Esta é a imagem mais conhecida da independência do Brasil, a tela do paraibano Pedro Américo, Independência ou Morte. Parte do acervo do Museu Paulista, ela vem sendo reproduzida ao longo de décadas. Aqui vemos Dom Pedro I como herói. Do alto de um cavalo, ele liberta o Brasil do domínio português. Mas será que tudo aconteceu assim mesmo, como eternizado por Pedro Américo? Temos ao menos uma certeza. Para entender a independência do Brasil, é preciso ir além desse quadro. Início do século XIX. Na Europa, o imperador francês Napoleão Bonaparte amplia seus poderes com o apoio da burguesia e ameaça a soberania de vários países. Napoleão, que foi líder dos últimos estágios da Revolução Francesa, começa em 1796 uma série de batalhas, as Guerras Napoleônicas. Sua intenção é clara: expandir o território e a influência da França sobre a Europa. A Inglaterra é o maior inimigo de Napoleão e da França, porque ela é a grande potência europeia nesse momento, ela é aquela que coordena, que domina o comércio internacional. E justamente por isso, a principal ação de Napoleão é a tentativa do bloqueio continental. É tentar impedir que os ingleses levem as suas mercadorias industrializadas aos mercados europeus e que tenham acesso também às matérias-primas que os países europeus, por meio das suas colônias, muitas vezes, forneciam à Inglaterra. Napoleão determinou então que todos os portos da Europa deveriam se fechar aos navios ingleses, impedindo o comércio entre as nações. Portugal evitou tomar uma posição no conflito. A principal dificuldade para Portugal, e por isso essa hesitação em tomar partido e tomar decisões, é a fraqueza de Portugal dentro do conflito europeu. Portugal não tem como enfrentar a França. Portugal não pode prescindir do apoio inglês por conta de uma relação já antiga, porque Portugal era dependente da proteção inglesa. Sem outra saída, a família real portuguesa foge para sua colônia mais rica. Cruza o Atlântico com proteção militar dos ingleses e chega ao Brasil em 1808. Dom João, príncipe regente português, vem acompanhado de toda a corte e de 15 mil pessoas. Começa assim um novo capítulo de nossa história. Assim que chega à costa da Bahia, rumo ao Rio de Janeiro, Dom João decreta a abertura dos portos às nações amigas. Com isso, põe fim ao pacto colonial que impedia a comercialização direta dos produtos da colônia sem passar por Portugal. A abertura dos portos favorece especialmente a Inglaterra. O que precipita, em 1808, a vinda da corte, além da invasão francesa, é também o interesse da Inglaterra em abrir o mercado americano, o mercado brasileiro, aos seus produtos e ao seu comércio. A abertura dos portos também beneficiou os comerciantes locais. Um exemplo, o caso de Pernambuco, que tinha uma produção algodoeira grande, que cresce na década de 10 e que também era interessante a Pernambuco vender o seu algodão para a indústria têxtil inglesa, independentemente de impostos ou de qualquer tipo de intermediação que pudesse ser tentado pela metrópole. Quando a família real chega aqui, o Rio de Janeiro já era a capital do vice-reino do Brasil e o porto mais importante da América Portuguesa. Mas ao se tornar a sede do Império Português, a cidade passa por grandes transformações. Várias construções foram adaptadas para receber a corte. Era aqui no Paço Imperial que Dom João despachava. Na época, o interior foi redecorado e ganhou a Sala do Trono, onde aconteciam as tradicionais cerimônias do beijamão. Como é que a cidade do Rio se transforma em função da vinda da família real para o Brasil? Olha, é importante destacar que 1808 é um fato inédito, assim, não existe paralelo, né? A capital de um império mudar de um continente para o outro, né? Então, você está trazendo toda a estrutura administrativa a Portugal, não é o rei que vem, é o Estado português que vem. Isso tem um impacto tremendo, porque chegam as instituições que faziam com que a corte fosse corte. A imprensa régia, o erário régio, que era o órgão vinculado ao controle
das contas públicas, se a gente puder chamar assim, os altos tribunais portugueses que não funcionavam na colônia e que, de repente, passam a ser instalados ali, e os seus desembargadores, todo o conselho, os conselheiros do rei e tudo o que isso significa, ou seja, uma corte, e, para além disso, as necessidades que são criadas a partir de então. Com a transferência do centro de poder de Portugal para a colônia, muitos nobres portugueses começam a criar raízes por aqui. O que é esse enraizamento? Primeiro, as alianças com os poderosos locais por meio de casamentos. A compra de terrenos, a construção de casas, a formação de sociedades e de firmas comerciais com os locais. Então, há uma aliança dessas elites portuguesas que vêm com a corte, com as elites nativas, com as elites locais. Os interesses da metrópole eles se transferem para a América, eles se transferem para o Rio de Janeiro. Vida na corte também significava luxo e entretenimento. Para dar conforto aos nobres portugueses, o Rio de Janeiro se abre às modas e à cultura europeia. A cidade precisa oferecer música, teatro, biblioteca, jardins. O Jardim Botânico é fundado por Dom João em 1808 e pouco depois passa a receber visitantes ilustres. O Rio tem uma expansão enorme, né? A cidade cresce, então assim, ela cresce para a Zona Oeste, a Quinta da Boa Vista, onde vai ser a morada do imperador, em torno vão surgir belas chácaras, onde as ruas são alargadas, né? São criados muitos chafarizes que tinham uma função fundamental de abastecer as casas, né? São feitas muitas obras de saneamento, de aterramento de pântanos, como também surgem teatros, você começa a ter companhias teatrais e de música que passam a vir para o Rio de Janeiro e aqui no Rio se apresentarem, então cresce em todos os sentidos e modifica a vida das populações, né? Da cidade e também dos europeus que aqui vão estar de frente com outra vivência. Com a derrota de Napoleão Bonaparte em 1815, a família real tem a possibilidade de voltar a Portugal. Mas o futuro rei, Dom João VI, não apenas prolonga a permanência da corte por tempo indeterminado, como eleva o Brasil à condição de reino. A partir de 1815 é quando a gente começa a falar Reino de Portugal, de Algarves e do Brasil. Todos são colocados num pé de igualdade. Isso tem um efeito político bastante importante nessa época. Após a expulsão das tropas francesas, Portugal vive uma fase conturbada. Em 1820, um movimento revolucionário, inspirado por ideais constitucionalistas, ameaça o trono. É a Revolução do Porto. A principal questão da Revolução do Porto foi a perda dos privilégios do comércio brasileiro pelos comerciantes portugueses que ficaram em Portugal. A abertura dos portos provoca aquele sentimento que eles tinham de que agora Portugal era a colônia do Brasil e não mais o contrário. A pressão dos revolucionários do Porto obriga Dom João a voltar para Portugal. E ele deixa seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente, à frente do Reino do Brasil. E isso significa o princípio da separação entre esses dois corpos políticos, que é o Brasil de um lado e Portugal de outro. Impulsivo, ambicioso, romântico e até idealista, Dom Pedro I já foi descrito de muitas maneiras. Talvez ele tenha sido um pouco de tudo isto. Mas, para o processo da independência, o mais importante é que ele contava com a confiança dos futuros brasileiros. O pai dele, né, o príncipe velho, Dom João VI, já tinha começado todo o processo de aproximação desde 1808. Quer dizer, foram os grandes negociantes do Rio de Janeiro que receberam Dom João VI, que fundaram o Banco do Brasil. São grandes fazendeiros no Rio de Janeiro, em torno do Rio, que começam a plantar café junto com o imperador. E Dom Pedro I foi criado no Brasil, então ele já tinha sido criado junto a esses grupos, né? Ele já estava próximo a eles. O ano é de 1822. Portugal agora tem uma Constituição que deve ser respeitada pelo rei e seguida por todos os reinos do Império. A nova lei exige que o comércio no Brasil volte a ser controlado por Portugal. Para alguns, isso significa obrigar o Brasil a voltar à condição de colônia. Os portos abertos são uma realidade, não há muito como escapar dessa realidade, mas o que eles desejam é
a possibilidade de controlar o comércio realizado por esses portos, de ter mais privilégios do que as outras nações neste comércio. Isso vai ser entendido pelos portugueses do Brasil como recolonização, como uma tentativa de recolonização, ou eles vão usar esse argumento para justificar o rompimento. Os grupos locais não queriam deixar de ser corte, não querem perder os tribunais instalados, não querem perder poder executivo, não querem se submeter totalmente às cortes de Lisboa. Mas esse discurso de que as cortes agora recolonizariam o Brasil e que isso seria muito negativo, ele vai dar base ao projeto de independência. Hoje, o Riacho do Ipiranga está canalizado e em nada lembra as pinturas bucólicas em que aparece. Mas diz a história que a proclamação da independência aconteceu aqui, nessas margens, em 7 de setembro de 1822. Dom Pedro I rompeu com Portugal e com a própria família ao fazer do Brasil um país independente. E Dom Pedro I, nesse sentido, é um grande estrategista, né? Porque quando no momento da independência, no momento da ruptura, ele está em viagem, ele viaja para Minas Gerais, e depois ele viaja para São Paulo, no 7 de setembro. O que ele está fazendo nessas viagens? Ele estava buscando o apoio das províncias de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo, que são as províncias centrais para entender a nacionalidade e a independência do Brasil. A independência do Brasil foi reconhecida por Portugal apenas 3 anos depois, em 1825. O Império Português enviou tropas para combater forças locais e o Brasil teve que pagar uma grande soma a Portugal. Mas um dos maiores desafios de Dom Pedro I era construir uma unidade nacional. Ele precisa construir esse desejo de que as províncias sejam parte do Brasil, e precisa angariar os apoios dessas elites, e uma das questões centrais para esse apoio é garantir a força de trabalho para que elas possam produzir. E essa força de trabalho, nesse momento, ela é a escrava. Já se pressupõe que o tráfico é algo destinado a acabar, mas é preciso manter o quanto for possível a escravidão. Então a independência não é um momento onde você mantém a escravidão. A independência é um momento onde você reafirma, né, e aumenta muito mais a necessidade de escravos, até porque está tendo a expansão da cultura cafeeira na região centro-sul do país, até porque em outras regiões está aumentando a produção, né, de açúcar, de fumo, de algodão. Então, para você fundar um país, era importantíssimo você ter mais e mais e mais escravos africanos. Erguer um monumento em comemoração à independência. A ideia surgiu logo depois da proclamação como forma de construir a história do novo país. Mas por falta de recursos, o Museu do Ipiranga, hoje Museu Paulista, só foi inaugurado 73 anos mais tarde. Qual é o primeiro impacto do visitante ao entrar no museu? O que ele avista? Em primeiro lugar, ele encontra no saguão as duas grandes figuras de bandeirantes, né? Fernão Dias Pais e o Antônio Raposo Tavares. E ao subir a escadaria, ele avista a escultura de Dom Pedro, com 3 metros de altura, e numa posição muito altaneira, quer dizer, Dom Pedro está proclamando a independência, e ao redor dele, como se fosse um séquito, alguns outros bandeirantes que, ao longo do século XVII, contribuíram para a expansão territorial. O ápice dessa expansão territorial seria justamente o processo de independência capitaneado por Dom Pedro, e eu acredito que não há outro lugar em que a simbologia do território esteja tão claramente enunciada quanto na escadaria do Museu Paulista, com essas ânforas que contêm as águas de alguns dos principais rios brasileiros, mostrando justamente que o percurso dos bandeirantes, feito através dos rios, contribuiu para dar uma unidade a esse imenso território que se constituiu como nação. A história da independência não ficaria completa sem um retrato oficial da proclamação. Era preciso dar formas e cores ao acontecimento. A missão coube ao pintor acadêmico Pedro Américo. Ele precisava imortalizar um episódio que ninguém tinha visto. Nem mesmo membros da comitiva de Dom Pedro tinham deixado relatos detalhados do que aconteceu. Então ele usou da imaginação. Quais são os elementos que reforçam
que essa obra é uma ficção? Em primeiro lugar, os cavalos. Todos são cavalos andaluzes. Dificilmente, na sociedade colonial, haveria tantos cavalos andaluzes para compor os batalhões. Geralmente eram raças que nasciam aqui no Brasil mesmo. Depois, esse uniforme, todo branco, é um uniforme que vai ser criado meses depois da proclamação da independência, quando foi organizado o batalhão dos cavaleiros do imperador, né? A casa que serve de moldura, ela não existia em 1822 e justamente em função da tela do Pedro Américo é que surgiu a Casa do Grito, porque ela não existia na época, mas passou a existir em função da tela. Se nós olharmos a tela de frente, nós vamos ver que Dom Pedro está ligeiramente para o lado esquerdo, o centro está praticamente sem ocupação, a não ser este movimento dos cavalos em volta, como se fosse um grande turbilhão, uma grande revolução. Este é o significado, né? Dom Pedro no meio de uma grande revolução, proclamando a separação de Portugal, tomando as rédeas do poder e, o que é chave, a tela de Pedro Américo marca o lugar. É São Paulo que é o eixo da nação. É São Paulo que é o lugar da proclamação da independência. A tela Independência ou Morte foi concluída num momento de grande interesse para a monarquia. O regime estava em crise e precisava reafirmar seus valores. Mas logo a República seria proclamada, apesar da cena inspiradora recriada por Pedro Américo.